Fala, meus queridos! Bem-vindos ao nosso canal Prof. Cristiano Letras. Eu sou o professor Cristiano, sou professor de língua portuguesa, redação, literatura, professor aí de língua portuguesa, trabalha com tudo isso. E hoje a nossa aula é sobre tipologia e gêneros textuais. Nós vamos entender o que é a tipologia textual, o que são gêneros textuais, vamos aprender as tipologias, os gêneros textuais que fazem parte de cada tipologia. Já te peço que você se inscreva, que você dê o seu like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é importante. Faz seu comentário, diga o que você achou da aula. É muito bom ter o seu feedback, você que está me assistindo aí. Se você é meu aluno, bem-vindo. Faça essa revisão desse conteúdo, tá certo? Então vamos lá, tipologia e gêneros textuais. Aqui minha rede social, caso você queira aí me seguir, @profcristiano7. Ok? Vamos lá? Então, olha só, quando a gente fala de tipologia textual, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da forma, da estrutura do texto, como o texto se apresenta e se organiza. Tipologia tem a ver com forma, tem a ver com a estrutura do texto, ok? Tipologia tem a ver com isso. Então, vamos lá. E gêneros textuais? Diferentemente da estrutura, o gênero ele é o texto na vida real. É como ele circula na sociedade para cumprir uma função comunicativa. Eles são infinitos e surgem conforme a necessidade humana. Ou seja, diferente da tipologia, que tem exatamente 6 tipologias, alguns autores só trazem 5 tipologias, mas nós temos aí 6, eu vou mostrar para vocês 6. Gêneros textuais nós temos vários. E os gêneros textuais, eles cumprem uma função dentro da sociedade. Resumindo, a tipologia tem a ver com a estrutura do texto. O gênero tem a ver com a função que o texto exerce. Ok? Nós vamos já já ver as diferenças. Tipologia é o jeito de escrever. Pode escrever isso aí, ó. Tipologia, tipologia é o jeito de escrever um texto, a estrutura. Já o gênero é o nome do texto. Eu costumo dizer que gênero tem a ver com o nome que o texto tem. Tipologia é a estrutura e gênero é o nome que o texto tem. É a função que aquele texto exerce, que usamos no dia a dia. Ou seja, a função. Ok? Essa é a diferença de tipologia e de gênero. Tá certo? Olha só. Vários gêneros podem fazer parte da mesma tipologia. Por exemplo, notícia, conto, romance, fábula são do tipo narrativo. Ou seja, nós temos a tipologia narrativa e dentro da tipologia narrativa nós temos vários gêneros textuais que fazem parte dessa estrutura, que tem essa mesma estrutura de narração. Só que a notícia cumpre um papel, uma função social, o conto cumpre uma função social, o romance cumpre uma função social, a fábula, ou seja, nós temos outros textos, outros gêneros que têm a estrutura da tipologia narrativa. Ou seja, a tipologia ela é limitada. Já gêneros, todos os dias surge um novo. Agora nós já temos também os gêneros digitais, né? Por exemplo, o meme, o comentário de um post que alguém faz, o próprio post, enfim. Nós temos inúmeros gêneros que vão nascendo de acordo com a necessidade. Só que esses gêneros nascem, mas o que é que mantém neles? Uma tipologia, uma estrutura. Então, normalmente, o gênero é novo, mas a estrutura já é uma das grandes que nós temos, que nós vamos já ver quais são elas. Ok? Então vamos lá. Tipologia. Nós temos basicamente 5. Eu disse para vocês que eu vou trazer uma a mais. Por que 5? Porque os livros normalmente trazem apenas essas 5, que é a tipologia narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Eu vou trazer uma, outra para você que é surpresa. Fica até o final, que nem todos os livros trazem. Ok? Então, a tipologia basicamente são 5. Já o gênero textual, eles são infinitos e surgem conforme a necessidade humana. Então, de acordo com a necessidade humana, eu já falei isso para você, os gêneros vão sendo criados, mas mantendo sempre dentro de uma tipologia que já existe. Ok? Então, vamos lá. A primeira tipologia textual que nós vamos estudar aqui é a tipologia narrativa, ou seja, o texto narrativo. Já ouviu falar disso? Então, vamos lá. O que é um texto narrativo? É aquele texto que a estrutura dele tem a ver com contar um fato, real ou fictício, que ocorreu num determinado tempo, em um determinado lugar,
envolvendo certos personagens, tá? Faltou colocar aqui um pontinho aqui na hora da digitação, acabei deixando passar. Ok? Então, a tipologia narrativa é aquele texto que conta, que narra um fato real ou fictício, certo? E vocês sabem que nós temos os elementos da narrativa. Toda narrativa tem um enredo, toda narrativa acontece em determinado tempo, em determinado lugar, envolvendo determinados personagens. Aí a gente tem o protagonista, que são os principais, o antagonista, que é o vilão, e os demais personagens que fazem parte, que são os personagens secundários. Ok? Toda a história, para ela prender a nossa atenção, ela tem que ter um conflito. Esse conflito, ele vai sendo desenrolado ao longo do texto. Tem aquele momento de clímax, eu estou falando dos elementos do enredo aí da narrativa. O clímax, que é o momento de maior tensão, e aí a narrativa segue para o desfecho. Toda narrativa, normalmente, ela tem um conflito. É por isso que nós assistimos as séries, as novelas, porque nós ficamos esperando o desenrolar desse conflito. É justamente o conflito que nos chama a atenção. Ok? Então, olha um exemplo aqui. A moça parou à beira do cais. O vento soprava forte, desarrumando seus cabelos, enquanto o apito do navio anunciava a partida. Sem olhar para trás, ela deu o primeiro passo em direção à passarela. Aqui eu tenho um exemplo de um texto que tem a estrutura narrativa. Então, se perguntasse para mim uma prova, qual é a tipologia desse texto, você iria dizer que é um texto narrativo, porque está nos contando uma história com personagens em um determinado lugar. Ok? Texto, e aí eu já até te falei, né? Alguns gêneros que fazem parte da tipologia narrativa. A gente tem a fábula, o romance, o conto, a notícia, enfim, vários gêneros que contam história fazem parte da tipologia narrativa. Ok? Segunda tipologia, o texto descritivo, tá? Texto descritivo. Descritivo é aquele texto que descreve. O que é descrever? Descrever é dizer como uma pessoa, como um objeto, como um lugar, ele é, tá? É você fazer um retrato, uma foto, usando palavras. É justamente a descrição que faz você imaginar, quando você está lendo, é a descrição que faz você ficar imaginando como é aquele ambiente. Por meio da descrição, você começa a imaginar. Era uma casa no meio do lago, onde havia muitas árvores. Aí, essa descrição você vai imaginando como é que é aquele determinado lugar. Certo? Então, caracteriza uma pessoa, que eu acabei de falar, ó, caracteriza uma pessoa, um lugar ou um objeto. Faz pintura com palavras. Eu achei esse conceito bem legal. Faz pintura com palavras, tá? Pintura com palavras. Por exemplo, um cardápio, um anúncio de um imóvel, dizendo como é que esse imóvel é, um cardápio dizendo as comidas que tem, o que, que leva naquela comida. São exemplos, são gêneros textuais que fazem parte aí da tipologia descritiva. Tá? Dificilmente você vai ter só um texto que seja só descritivo. Normalmente o descritivo está dentro aí de outros textos. Tá? Então, olha só. Apartamento amplo, com paredes em tom pastel e piso de madeira corrida. A varanda, voltada para o nascer do sol, possui redes de proteção e vasos de cerâmica com lavandas perfumadas. Se alguém te perguntasse qual é a tipologia desse texto, você iria responder que é a tipologia descritiva. E se fosse o gênero? Ah, poderia ser um anúncio de um imóvel. Então, o gênero é o anúncio de imóvel. A tipologia, a estrutura desse texto, seria descritiva. Ok? Está entendendo aí a diferença de tipologia para gênero textual? Então, os gêneros textuais são os textos que levam aquela estrutura. Nós temos vários. Ok? Vamos seguir. Texto dissertativo argumentativo. Esse aqui os professores cobram bastante. Concursos públicos, né, cobram bastante essa tipologia argumentativa, texto dissertativo argumentativo. O Enem cobra essa estrutura. Mas o que é isso? Né? O que é um texto dissertativo argumentativo? Texto que defende uma opinião, um ponto de vista acerca de um determinado tema. Por exemplo, artigo de opinião ou a redação do Enem. Então, texto dissertativo argumentativo é um texto que é feito para que o autor ele defenda um ponto de vista acerca de um tema. É dado um tema, por exemplo, a violência contra a mulher no Brasil. A pessoa vai escrever um texto dissertativo colocando a sua opinião acerca desse tema.
a violência contra a mulher no Brasil. Então, a tipologia dissertativa argumentativa, ela traz isso, esse caráter de defender um ponto de vista. Então, o artigo de opinião é um gênero que faz parte da tipologia, e a redação do Enem também é um outro gênero textual que faz parte da tipologia dissertativa argumentativa. Ok? Olha só esse textinho aqui, bem legal. Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Ó, aqui já tem uma opinião, que gostar de política é uma necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Argumento 1. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Aí chega uma conclusão. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pela política, pois ela que rege a nossa existência. Então percebam que esse texto todo aqui, ó, ele foi feito para defender um ponto de vista, uma opinião. Então ele é um texto que pertence à tipologia dissertativa argumentativa. Ok? Tranquilo? Tá conseguindo entender? Não te esquece de dar o like, de comentar, dizer o que você achou, para a sua aula muito boa. Esse feedback é muito importante para mim, tá? Se você aprendeu, enfim, suas críticas, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva para ajudar o canal. Vamos seguir. A próxima tipologia é a tipologia, o texto dissertativo expositivo. Espera aí, professor, existe dissertativo, argumentativo e o expositivo? Sim. Alguns chamam só tipologia argumentativa e outros também chamam de tipologia expositiva. Qual é a diferença? Na dissertativo expositivo, você não vai opinar, você vai apenas falar do tema, você vai apenas apresentar o tema. Você vai trazer dados, conceitos, informações, mas sem colocar opinião. Você está apenas expondo um tema. Ok? Vamos lá. Diferente da argumentação, aqui não se quer convencer, apenas explicar ou expor um tema de forma neutra. Por exemplo, ó, alguns casos aí de textos expositivos. O verbete de dicionário, que vem explicando o que significa determinada palavra, ou a enciclopédia é um outro exemplo. Ou então uma palestra, no qual você vai falar sobre a violência contra a mulher, mas sem dar opinião, trazendo dados, os tipos de violência, os lugares onde mais ocorre violência, o perfil das mulheres que mais sofrem, enfim, só está apresentando. Isso também é um texto expositivo, uma palestra, por exemplo, sobre determinado tema. Olha esse exemplo. A fotossíntese é um processo físico-químico realizado por organismos clorofilados, que utilizam a luz solar para obter energia através da conversão de moléculas inorgânicas em orgânicas, na conversão de moléculas inorgânicas em orgânicas. Percebe que esse texto ele não está aqui dando opinião, ele está apenas expondo o conceito de fotossíntese, falando o que é fotossíntese. Então aqui eu tenho um texto dissertativo, um texto dissertativo expositivo. Está apenas expondo um tema, um assunto. Ok? O nosso quinto é o texto injuntivo. Coloquei aqui esse bolo para ilustrar um exemplo aí de texto que faz parte disso, tá? Que é justamente a receita de bolo. O que é um texto injuntivo? O texto injuntivo é aquele texto que ele é feito para ensinar, para instruir sobre como fazer determinada ação. Então, olha só. O texto injuntivo é aquele que dá ordens ou orientações. O uso de verbos no imperativo é a marca registrada. Por exemplo, receita culinária ou manual de instrução. Então, uma receita culinária ou manual de instrução são gêneros textuais que fazem parte aí da tipologia injuntiva. Então, o texto injuntivo é aquele texto que é feito para ensinar, que dá ordem, para dar orientações. Tá? Então, olha esse exemplo. Bata as claras em neve até obter picos firmes. Adicione o açúcar aos poucos e misture delicadamente com uma espátula, de baixo para cima, para não perder o volume. Percebe que está ensinando como fazer determinada receita? Então aqui eu tenho verbos no imperativo, ó, bata, adicione, misture, ok? Justamente dando essas ordens para ensinar como fazer determinado prato, determinada receita. Ok? Essa é a tipologia injuntiva, é a nossa quinta. Alguns autores só trazem até aqui.
até a injuntiva. Tipologia narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa e injuntiva. Eu, porém, separo aqui uma outra, concordando com outros autores, que é essa tipologia aqui, ó, que é o texto prescritivo. Alguns autores chamam o texto injuntivo de injuntivo ou prescritivo. Outros autores separam, que eles acreditam que sejam diferentes, como eu também acredito. Mas se tiver na sua prova injuntivo prescritivo, marque lá injuntivo descritivo. Vamos supor que você está fazendo uma prova, tem lá uma receita de bolo. E só tem lá injuntivo. Marque injuntivo. Ok? Você vai já entender o que eu estou te falando. Tá? O que é o texto prescritivo? O texto prescritivo te dá uma ordem absoluta. Olha a diferença. Ele não admite variação. Ele impõe uma conduta. Por exemplo, olha os gêneros aí que fazem parte do texto prescritivo. Cláusulas de um contrato, as leis, editais de concurso, regimentos escolares, são aquelas regras prescritivas. Qual é a grande diferença, professor, então, da injunção para a prescrição? É porque a injuntiva, ele te dá ordem, mas você não é obrigado a cumprir. Já o prescritivo, ele dá ordem e você é obrigado. Caso contrário, você sofrerá sanções. Por exemplo, se você desobedece uma cláusula contratual, você vai ter sanções para você. Se você obedece alguma lei, você pode, inclusive, ser preso. Então, a injunção, ela dá ordem, mas você cumpre se quiser. O texto injuntivo pode me ensinar a fazer o bolo e eu querer fazer do meu jeito. O bolo não vai prestar, mas não tem nenhum prejuízo assim sério. Já na prescritivo, não. Ele dá uma ordem e se você não cumprir, isso vai acarretar a você prejuízos financeiros ou outros na sua vida. Por exemplo, desrespeitar um edital de concurso pode te fazer ser eliminado do concurso. Então, essa é a diferença do texto injuntivo e prescritivo. Porém, você foi fazer uma prova e lá tem uma lei. E aí não tem a opção prescritiva, mas tem a opção injuntiva. Você pode marcar injuntivo. Tá? Porque, como eu disse, alguns autores colocam injunção com prescrição juntos, outros separam. Eu prefiro separar, porque eu acho que são diferentes. Mas se em uma prova tiver uma lei, um contrato ou um edital de concurso, só tiver injunção, marque injunção, porque alguns autores consideram que injunção e prescrição é a mesma coisa. Mas eu não, eu trato o prescritivo de forma separada, porque são ordens que têm sanções sérias para quem as descumpre. Ok? Então, olha o exemplo. Artigo 121, matou alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então aqui é um texto prescritivo, é uma lei. E caso você não queira, se você dizer, não estou nem aí para essa lei, eu vou matar alguém, vai te dar problemas sérios, cadeia, diferente da injunção. Você já entendeu que eu já te expliquei essa diferença. Ok? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido aí a diferença de tipologia e de gêneros textuais. Peço que você dê o seu like, comente, compartilhe, que você principalmente aprenda, porque isso que vale assistir a esse vídeo. Até a próxima, forte abraço, fiquem com Deus.